Eles desobedeceram a ordem do Senhor e comeram do fruto proibido. E por eles comer do fruto proibido, os seus olhos se abriram e eles passaram a enxergar o bem e o mal, conhecer os dois lados, do bem e do mal. E a partir do momento que eles começaram a conhecer o bem e o mal, o pecado entrou no mundo e a morte também passou a entrar. E junto com o pecado veio milhões e milhões de problemas que nós hoje passamos. Junto com o pecado veio, meu querido, a tristeza no teu coração que muitas das vezes você sente e não sabe o porquê. Junto com o pecado veio também as desgraças na vida, na nossa vida e também neste mundo. O pecado, ele de lá para cá, ele trouxe uma grande desgraça para esta humanidade. Às vezes nós vemos morte, nós vemos fome, nós vemos peste, nós vemos destruição, nós vemos pai matando filho, filho matando pai, o marido contra a sua esposa e vice-versa. E às vezes nós achamos que é Deus que é injusto. Às vezes nós achamos que é Deus porque não faz nada. Mas nós nunca olhamos e vemos que não é Deus, mas sim somos nós mesmos. Porque dentro do ser humano há um mal chamado pecado. E é esse pecado que destrói vidas, é esse pecado que afasta da presença de Deus. E por afastar da presença de Deus, Deus não consegue entrar na nossa vida, não consegue agir na nossa vida por conta do pecado. O pecado é um mal, o pecado é uma desgraça. O pecado, ele afasta o ser humano da presença de Deus, destrói a vida do ser humano e coloca na pior situação possível. É o pecado. Mas Jesus declara que aquele que vier a Ele, Ele declara em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados do quê? Do pecado. Cansado desta vida, cansado dos problemas, cansado da dificuldade, cansado de tentar ir para frente, mas só para trás que vai. Eu quero te dizer que tudo isso é consequência do pecado. Se hoje nós morremos, é consequência do pecado. Se hoje nós envelhecemos, é consequência do pecado. O pecado traz na vida do ser humano desgraças. Quando cometemos um pecado hoje, irmão, vai respaldar amanhã. Cada pecado há uma consequência. Cada pecado há uma desgraça. Deus, por ver a humanidade caindo na desgraça, por ver a humanidade sendo destruída por esse nome chamado pecado, Ele toma uma decisão importante em de dar a sua própria vida pela humanidade. E Ele se faz como carne, desce aqui na terra, se faz como carne, habita meio aos homens, prega a verdade para os homens, mostra o caminho da salvação para os homens e morre por eles. E dá uma oportunidade para o ser humano. Uma oportunidade de se libertar do pecado. Uma oportunidade de se libertar desta vida, deste mundo perverso que um dia vai cair no inferno. Porque todos aqueles que não tiverem escrito no livro da vida serão jogados no lago de fogo que arde para todo sempre. Querida, a tua vida não vai durar para sempre. Este mundo é passageiro. E para onde irá a tua alma após a morte? O que adianta aqui neste mundo? A Bíblia declara o que adianta neste mundo você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O bem mais precioso que você tem na sua vida é a sua alma, meu querido, porque ela é eterna. E uma dessas duas eternidades ela vai passar no inferno ou no céu. É o que você faz aqui na terra para com Deus e para com o próximo, que te destinará ao lugar onde vai passar a tua alma. O pecado é uma desgraça. O pecado, ele afasta o ser humano de outro ser humano. O pecado, ele coloca ódio no coração de um irmão para com outro irmão. Dois mandamentos o Senhor deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo é aquele que está caído, o nosso próximo é aquele que está na desgraça. Eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. E perguntaram: Senhor, quando te vimos assim? Quando deixardes de fazer a um destes pequenininhos, a mim deixardes de fazer. Querido, há uma esperança para a tua alma nesta manhã. Até quando se permitirá ser enganado pelo diabo? O diabo, em todo momento, ele diz que a tua vida está assim mesmo, que você tem Deus no coração. E eu provo para você que pela palavra de Deus,
Só tem Deus no coração aqueles que se santificam. Porque a palavra santo significa separado. Se separar deste mundo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Como Paulo declarou, que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Sermos uma nova criatura, separado deste mundo, para habitar no novo reino, no novo céu. Abandonar o pecado, abandonar o mundo, para servir a Cristo. Porque Jesus declara que aquele que amar o mundo, a Bíblia declara que aquele que se ama este mundo se torna inimigo de Deus. Eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que tem Deus no coração, mas anda no pecado. É impossível, querido, dizermos que Deus está no nosso coração, mas nós cometemos o pecado. É impossível nós dizermos que temos Deus no coração, mas nós odiar o nosso próximo, ter ódio no coração. E isso é pecado. E o pecado traz desgraça para a vida do ser humano. O pecado, ele traz desgraça para a vida do ser humano. Até quando você vai sofrer? Até quando você fechará os olhos e não vai enxergar a verdade contida na palavra de Deus? João 8,32 declara: conhecereis a verdade vos libertará a verdade, e não a mentira. A mentira não te liberta, a mentira não te traz a felicidade verdadeira, a mentira não te traz alegria, só a verdade te liberta. E a verdade é essa, querido, que para servir a Jesus tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz todos os dias e vir a Ele, se santificar, obedecer os ensinamentos da sua palavra. Mas até quando, querido? Eu vejo pessoas que eram jovens, hoje são adultas, amanhã serão velhos, e vive a vida inteira dizendo que depois eu vou aceitar esse Jesus, depois eu vou entrar na igreja. Hoje não, inventando milhões e milhões de desculpas para servir a Jesus, milhões e milhões de desculpas para dizer que não vai à igreja, para dizer que não quer Jesus no coração. Eu te convido para aceitar o verdadeiro Jesus, não o Jesus pregado numa cruz como muitos pregam. Esse Jesus não está mais lá. Jesus agora está diante de Deus Todo-Poderoso. Ele não é mais aquele Jesus que sofreu, que está sofrido, sanguentado, apregado numa cruz como muitos pregam. Não, querido. Ele não está mais naquela cruz. Aquela cruz foi uma passagem. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. João declara em Apocalipse capítulo 1 que ele viu Jesus e não pôde olhar no seu rosto porque ele brilhava mais do que a luz do sol ao meio-dia, com vestes brancas e um cinto no seu peito dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele agora é rei, ele agora é Senhor. Ele não está mais naquela cruz, querido. A cruz é maldição, está escrito na palavra de Deus, porque ela matou o nosso Jesus. Ela matou o nosso Jesus. Os romanos na época matavam as piores pessoas possíveis por meio da cruz. Jesus não foi o primeiro a morrer.